Muy buenas noches a todos los ministros, hermanos y hermanas de los Muito boa diferentes noite a países. todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países. E também uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro deste ano 2024. Vamos buscar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 22, nos diz: E disse a seus discípulos: Tempo vendrá quando deseareis ver um dos dias do Hijo del Hombre. Tempo virá quando desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E os dirão: Ele aqui ou ele allí, não vayáis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não o vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade filho do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele desenha uma pedra angular e escreve o 8º dia. E nesta Bíblia também escreve. E nessa Bíblia também escreve oeste, este, oeste, leste, hasta el otro, de um extremo del cielo onde hasta el fala otro, de uma extremidade do céu até a outra, ele escreve oeste e abaixo, oeste a leste, leste a oeste e oeste a leste, e no seu dia, 7º milênio. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim mesmo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E ele desenha uma estrela de Davi. Estad preparados para a venida del Hijo del Hombre. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Podem assentar, por favor. Nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo, que foi pregado 13 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia, ali ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 39. E vimos nessa escritura que lemos, de São Lucas, onde também nos fala que vigiássemos, porque seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Vejam, assim seria a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, veja, um profeta dispensacional. Os dias de Ló, pois ali temos a Abraão. Agora, vocês vejam nessa mensagem o dia do Filho do Homem, pregado 20 de julho de 1980, aqui em Cayey, Porto Rico. Nosso irmão William nos diz: Jesus ensinou sobre a vinda do Filho do Homem nos dias finais. Jesus ensinou sobre a sua vinda, o seu retorno para esse tempo final. O Filho do Homem estava ali na terra ensinando, realizando o ministério correspondente para aquele tempo. E depois, ele vendo que haveria outro tempo similar àquele, no qual o Filho do Homem regressaria para realizar o ministério assinalado por Deus, o qual seria de grande bênção para todos os filhos de Deus. Vemos que Jesus advertiu com relação à vinda do Filho do Homem. E ele falou das coisas que aconteceriam. Ele disse que à meia-noite se ouviria um clamor dizendo: Eis que o esposo vem, saí a recebê-lo.
a receber-lhe, a o receber. Mateus 5, 6. No livro de citas nos fala na página 110, parágrafo 960, diz assim: preparemos-nos para o clamor da meia-noite. Aí vem a hora que não pensamos. Haverá um clamor, não ao mundo incrédulo. Será um segredo. E ele escreve rápido. E em cima escreve o clamor. E desenha uma pedra angular e as eras. E nos sigue dizendo aqui nosso irmão William. E o nosso irmão William continua nos dizendo aqui. Aí podemos ver uma mensagem que estaria anunciando a vinda do Senhor. Estaria anunciando o quão próximo estaria a vinda do Senhor. Portanto, seria a mensagem para preparar o povo para poder receber a vinda do Senhor. Nós podemos ver que o precursor da segunda vinda do Senhor chamou as pessoas a estarem preparadas para a vinda do Senhor, para a vinda do Filho do Homem. Porque conforme a promessa de Deus, o Filho do Homem viria. E viria em um tempo difícil para as pessoas poder reconhecê-lo. No livro das Eras, na página 252 desta versão, que é a 250 do outro livro, nos diz: vamos buscar este outro também. Vamos buscar essa outra também para ter aqui. Para ver allí essa parte, para lhe ver essa parte que seria a 250, que seria a 250, nos diz quando Acabe se uniu com Jezabel por motivos políticos, ele vendeu sua primogenitura. Quando você se une com uma organização, quando você se une com uma organização, você vende sua primogenitura. Irmão, seja que você queira crer ou não, cada grupo protestante que tenha saído e entrou novamente, vendeu sua primogenitura. E quando você vende sua primogenitura, você é exatamente como Saul. Você pode chorar e arrepender tudo o que quiser, mas não terá resultado. E ali ele escreve, o vender a primogenitura. Nesse outro livro ele escreve, quando você se une com a denominação, você vende sua primogenitura, como Esaú, Acabe, Judas e etc. Tem somente uma coisa que você pode fazer, e isso é: sai dela, meu povo, e deixe de participar dos seus pecados. Agora, se você pensa que isso não é correto, me responda somente essa pergunta. Algum homem pode dizer qual igreja ou qual movimento de Deus em alguma ocasião teve avivamento e regressou depois que entrou em uma organização e chegou a ser uma denominação? Leiam suas histórias. Você não pode encontrar nem uma somente. Foi na hora da meia-noite, a hora da meia-noite para Israel, e ele escreve a meia-noite, quando ela se uniu com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Era a hora da meia-noite para a igreja, quando Niceia fez a mesma coisa. E é a hora da meia-noite agora mesmo, quando as igrejas estão se unindo. Quando Acabe se casou com Jezabel, ele permitiu que ela pegasse o dinheiro do Estado para edificar dois edifícios enormes para os deuses de Astarte e
o deus Baal. A casa que edificou para Baal era tão grande que todo Israel podia entrar e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu os edifícios das igrejas, edificou o altar e organizou as hierarquias que já estavam formando. E aí ele escreve Constantino e a Igreja Católica. Quando Jezabel obteve o respaldo do Estado, ela impôs sua religião sobre o povo e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Esse assunto chegou a tal nível de perversão que Elias, o mensageiro do seu dia, pensou que ele tinha ficado só, mas Deus tinha outros 7.000 que não tinham se ajoelhado a Baal. E ele escreve 7.000. E entre essas denominações, batista, metodista, presbiterianas e etc., tem alguns que sairão e regressarão para Deus. Eu quero que você saiba que eu nunca estive contra as pessoas, é contra as denominações. E ele escreve, denominação, o sistema organizado. O que, conforme minha maneira de pensar, não é correto. Eu tenho que estar contra isso porque Deus o aborrece. E sigue dizendo nosso irmão William neste mensagem. E nosso irmão William continua dizendo nessa mensagem. Aqui vemos que o clamor da meia-noite é efetuado pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E também o Senhor nos disse que sua vinda seria como ladrão na noite. Portanto, na noite vemos que todas as coisas se confundem umas com as outras. E vemos que não tem uma visibilidade clara nas pessoas para poder verem e reconhecer as pessoas que estão frente a elas, porque a noite é escura e a Escritura nos ensina que para o tempo da vinda do Senhor seria uma noite muito escura. No livro das Eras, na página 285, nos diz: essa é uma parte da frase aqui. E caminha entre nós, Senhor, nessa última era do castiçal, na qual estamos vivendo. Seja nossa luz, resplandeça sobre nós, nesses grandes tempos de escuridão. Senhor, porque percebemos que castiçais e estrelas falam de escuridão. E ele escreve castiçais, estrelas, candeeiros, estrelas. Senhor, estamos conscientes que somos filhos da luz, andando na luz de Deus. E ele escreve a luz. Não estamos amarrados na terra com essas coisas da terra, mas somos os seus filhos. Quanto te agradecemos por essas coisas. Agora vejam que nas eras estiveram em escuridão e estavam sendo iluminados por esses candeeiros ou castiçais e essas estrelas que são os mensageiros de cada era. E diz que isso ali fala de escuridão. E a vinda do Senhor e a vinda do Senhor seria em um tempo que o mundo gentil estaria em escuridão. Ou seja, que para o mundo estaria escuro, mas para os filhos da luz, os filhos de luz, eles estariam vendo sua vinda. Vejam, ali em um cantinho ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 5. Ou seja, que no meio da raça humana, no meio dessa escuridão, os filhos de Deus estariam sendo iluminados, porque ele vem como ladrão na noite. Mas recordem que esse é um dos ângulos, porque recordem que ele é a estrela da manhã, o luzeiro da manhã, ele é o sol de justiça. Mas aqui estamos falando dessa parte, desde esse ângulo. E vocês vejam como ali nos mostra as duas oliveiras iluminando os escolhidos. Não como candeeiro ou estrelas que estão iluminando, mas a luz própria,
as quais, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, estão sendo iluminados em sua vinda. Agora, o irmão William continua dizendo, agora, então, nós podemos ver que, sendo desta maneira, nós temos que compreender que quando tem uma noite escura e a gente trata de olhar as pessoas, a gente não pode distinguir entre um e o outro completamente, se já não os conhecer antecipadamente. Agora vejam, se não se conhece antecipadamente, a pessoa pode estar em um lugar e se não os conhece, para como não os conhece, então é impossível reconhecê-lo. Mas vocês vejam, aqui mensagem titulado El Deus desta era perversa. Uma mensagem titulada O Deus dessa era perversa, na página 28. Aqui nosso irmão Branham nos fala. Note, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia, porque eles tinham interpretado de outra maneira. Mas eles deveriam saber de que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que ele faria, ele fez. E ele lhes disse, esquadrinhai as Escrituras para essa hora. E se eu não faço as coisas que foram ditas que eu deveria fazer, então não creio em mim. E ele escreve, Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. Eles disseram, nós cremos em Moisés. Ele disse, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. E eles ainda não viram o mesmo Deus do céu morrendo na cruz e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele diria, e mesmo assim eles não viram. Viram? Eles não eram do seu gênero, eles não eram a palavra, e ainda mais, eram muito religiosos, mas eles não eram a palavra, porque teria reconhecido o seu lugar para essa hora. Vejam, não reconheceram o cumprimento da vinda do Filho do Homem nesses dias, ou seja, a vinda do Messias, que estava prometida pelos profetas do Antigo Testamento, a qual eles criam, mas quando Deus cumpriu, como não era a maneira que eles estavam esperando, não reconheceram. Agora sigue dizendo, note que hermoso. E continua dizendo, agora observa que formoso, as Escrituras se juntam e se unem em cada era. Observa agora, e quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para governar sobre eles, eles aceitaram a um homicida, Barrabás. E o que isso fez? Eles exaltaram a Satanás, o Deus desta era perversa. Agora vejam como diz, a palavra de Deus para que governasse sobre eles. Ou seja, era o verbo, a palavra, a qual tinha que ser a preeminência neles. Tinha que ter a preeminência neles, em todos eles, para que fosse o verbo, a palavra, governando em seu dia. Mas eles não quiseram isso. Melhor, eles aceitaram um homicida, ou seja, a Barrabás. E o que isso fez? O que foi isso que fizeram? Exaltaram a Satanás, o Deus dessa era perversa, ao lugar que ele sempre tem desejado. Agora escutem. Porque, escute agora, porque de Satã não falou dele como um Deus em nenhuma outra era, senão nessa era. Não foi falado dele como um Deus no tempo, na era de Noé. Dele não foi falado de um Deus na era de Moisés, o Deus da era de Elias. Mas nessa era perversa, não percam isso. Ele é o Deus dessa era perversa, adorado por milhões e bilhões de pessoas e não sabem.
Mas vamos deixar que a Escritura descubra nessa manhã e veremos, e então você saberá. Aí do lado ele tinha escrito 2 de Tessalonicenses 2, do 1 ao 10, e o Apocalipse 12, do 1 ao 17. Deixe que a Escritura, assim como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo chega entre sua palavra e chama esse homem e diz, aí ele escreve, discernindo pelas Escrituras. Deixa que as Escrituras, assim como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo chega entre sua palavra e chama esse homem e diz, você não está bem com esse negócio, vivendo com essa outra mulher, porque quando você fez isso, esses 10 anos passados, quando você uniu com a mulher desse homem, quando ele disse isso, o que ele está fazendo? Ele está descobrindo, desmascarando a Satanás que tem esse homem amarrado, ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram. O que é que faz? Ele os desmascara. Agora, mirem em livro de citas. Agora, vamos o livro das eras. Vamos no livro das eras. O das eras, o editado, diz. Página 5. Diz na página 5. Es la misma página. De ese otro, página 5. Esse outro aqui, a página 5, diz. Você tem observado como Satanás odeia 2 dos livros da Bíblia mais do que todos os demais? Por meio de teólogos liberais e cientistas falsos, ele sempre está atacando o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Em ambos livros, aí vemos a origem de Satanás, seus modos terríveis e a sua destruição. Por isso que ele os ataca. Ele aborrece ser exposto. E ele escreve, Satã aborrece o Gênesis e o Apocalipse, porque o descobre. E nesses livros ele está exposto exatamente como é. Jesus disse de Satanás que ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo gostaria de provar que isso é diferente, mas não pode. Assim que ele faz tudo o que pode para destruir confiança na palavra. Destruir o quê? Confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê a Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, nosso irmão Branham continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo, o Deus dessa era perversa. Ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram, o que ele faz? Os desmascara. Agora vejam. Se já está vivendo, ou seja, e tem filhos, e ela já foi divorciada, então fiquem assim como está. Agora não vá romper esse lar. O esposo de tal mulher não vai romper esse lar, porque isso já foi feito e deixa assim, quieto. E ainda mais se tem filhos. Porque depois vai ficar pior. Vai ficar pior. E em muitos casos, sempre tenho dito que cada caso é diferente, mas tudo gira na lei divina. E vejam, teve uma ocasião que um casal veio até mim para que eu os casasse. E teve
completamente um ano. Ele atrás de mim para que eu os casasse. E eu dizia que não. Não puedes casarte. Não. Você não pode se casar. E muito menos você sendo ministro. Você se casar com uma divorciada. Mas eles estavam convivendo, já estavam vivendo juntos. E passou um ano. E o irmão William me disse, olha, Benji, é melhor você casá-los. Mas estariam vivendo na permissiva. Me disse, mas é melhor que os casem e não fique assim, se queimando. Eu disse, bom, e qual escritura eu uso? Ele disse, usa escrituras de misericórdia. Ou seja, que não usar escrituras como são as que são usadas para os matrimônios, quando ela é só, ou seja, que não esteve comprometida a nenhum homem, e mais bem escrituras para que Deus tenha misericórdia, porque isso não é tipo e figura de Cristo e sua igreja. Ele não casa com uma noiva que teve outro marido. Ele se casa com uma virgem pura. E para realizar essa representação, esse tipo de figura, tem que ser assim, desta forma, desta maneira. Mas eu repito, fiquem como estão. Se já estão assim, e que Deus os ajude, os abençoe. E vejam que daqui por diante, não façam isso. Os homens ou mulheres já não façam mais isso dessa forma assim. E ainda mais, se uma mulher já esteve casada com outro homem e se divorciar, não façam isso de procurar um homem e se casar. Senão que isso seria na permissiva vontade de Deus, e isso já seria uma decisão de vocês. Agora, qualquer um pode dizer, mas a mim, ele me mandou casar. Mas a mim, ele mesmo esteve no meu casamento, ele mesmo me mandou casar e nos deu até a data, isso, e assim, assim. Porque saberá Deus o que você estava fazendo com essa pessoa. Então, é melhor casá-los do que estar pulando e saltando, viram? Tudo tem um propósito e um porquê. Assim que talvez com isso, ele tirou vocês de algo que vocês estavam fazendo, que era pior. Não pode jogar a culpa ao mensageiro e dizer que foi porque ele me disse que fizesse isso. Mesmo ele falando, você devia primeiro corrigir o que estava fazendo e ver se isso estava correto ou não. Porque a mensagem do irmão Branham e o que Deus falou pelos profetas, cada vez mais e mais, essa palavra é engrandecida cada vez mais e mais. Como ele disse, que o que estivesse com uma mulher casada, veja, no seu coração já adulterou. Mas ele disse, agora veja como Deus vai engrandecendo isso. Ele disse, aquele que olhar e a cobiçar em seu coração, diante de Deus já adulterou. Viram? Então vai engrandecendo mais. Todo esto, Deus nos habla para que agora, Deus nos fala tudo isso para nós nos corrigir, e assim vamos corrigindo tudo e vamos caminho à perfeição. E muitas vezes, quando vemos que vemos que quando ele permitia isso ou aquilo, olha, era para o bem de todos nós, era para o bem de seus filhos. Agora vejam que vamos caminho à perfeição
e vamos corrigindo tudo. Tudo o que Deus disse em sua palavra. E que essa palavra, que seja essa palavra que governe nossa vida. E essa palavra vai correndo. Agora, nem por isso você vai desanimar. Olha, eu tomei essa decisão faz anos, ou faz 2 anos, ou 5 anos, e eu estou nisso, e o que eu faço agora? Não se preocupe, siga em frente. E continua aí, pressionando por essa promessa, porque hoje, se você está agarrado a essa palavra e crendo a promessa da vinda do Filho do Homem, nesse tempo final, e se preparando com essa mensagem, com esse ensinamento sobre capa, você está escrito no livro da vida do Cordeiro e nada e ninguém poderá apagar, riscar você daí. E nesse tempo, você está no tempo de preparação. E o que é o tempo de preparação? É o tempo para se preparar. Para tirar as coisas que estão atrapalhando e deixando a pessoa má com seus hábitos, suas coisas, então ir tirando tudo isso, largando tudo isso, deixando de tudo isso e se preparar para a sua transformação. Não quer dizer isso que se está em essa parte. Mas isso não quer dizer que se nessa parte já está casado, agora então eu vou me separar, porque essa decisão está mal. Ou eu tomei uma má decisão. Não, fique assim como está. E isso já foi jogado, lançado no sangue. Quando você fez, com certeza, o ministro, e naquele tempo, você, ao conhecer as Escrituras, você sabia e pediu perdão a Deus. Agora, tudo isso tem um processo. E tem consequências. Quem sabe as consequências que houve quando você fez as coisas bem? Tem dificuldade. Quanto mais quando está na permissiva. Se na perfeita vontade de Deus tem certas situações, quanto mais na permissiva. Você siga em frente, se preparando para a sua transformação. Agora aqui continua dizendo, na mensagem onde nos detivemos, no Deus dessa era perversa, diz: os doutores pegam ferramenta e procuram encontrar o que está acontecendo. Eles podem fazer e nós não podemos dizer. Bom, então o Espírito Santo vem e revela o que ele é e o desmascara. Viram? Isso é o que é a palavra de Deus. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você escuta um ruído, um barulho no quarto, ele escreve assim: quando você escuta um ruído no quarto, isso soa misterioso. Ou seja, aí ele está corrigindo. Ele diz: quando você escuta um ruído no quarto, soa misterioso, um montão de algo trabalhando, e você não sabe o que é. Acenda a luz, rapidamente, grilos, baratas. Eles são filhos da escuridão. E ele escreve grilos, baratas, filho da escuridão. E escreve também: acenda a luz e verás os grilos. Acenda a luz e verás os filhos da escuridão correndo. E quando a luz brilha, eles esparramam. Se foram de entre nós, porque não eram de nós, dos nossos. A Bíblia o diz, vê? Eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz que Cristo ilumina hoje e para sempre. Amém. E aí, ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve luz. Observa, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, senão dessa era. Foi a ambição dele ser como Deus lá no mero princípio. Vamos tomar o nosso tempo agora. Vamos ver aqui. Eu tenho escrito o que Deus disse, o que Satanás fez.
Isaías 14, 12, observa. Como caíste do céu, ó luzeiro, filho da manhã, foste cortado, lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que dizias em teu coração, subirei ao céu, ao alto, junto às estrelas de Deus, levantarei o meu trono. Filhos de Deus agora, e no monte do testemunho me assentarei ao lado do norte. Era a ambição de Satanás de ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 partes das estrelas do céu. Se acendeu a si mesmo sobre as estrelas e pregou a elas e enganou a 2/3 partes delas. E ali ele escreve luzeiro e escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. Você viu? Vocês viram? Muito bem, essa é a sua ambição. Agora ele está preparado com a sua cuidadosamente escolhida e educada noiva pela sua própria sabedoria. Viram? Toda pintada nos seus enganos de grandes edifícios, grandes denominações e pintura de sabedoria e teologia, e astuto e intelectual, e educados para enganar a todo mundo e se fazer seu Deus. E isso é o que ele tem feito. Tudo se encabeçando em cima, dentro da pessoa do anticristo, que já foi coroado o vigário de Deus pela sua noiva científica, amante do mundo, toda vestida em formosura de intelectualidade religiosas. Esses são os grandes educados, que falam como seu pai, o diabo. Ela se fez religiosa como ele, e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como seu filho Caim o fez. Agora você diz, filho de Satanás, me mostre um lugar na Bíblia onde Caim jamais foi chamado filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho desse perverso, semente da serpente. Agora a cobertura foi tirada, irmãos. A pirâmide foi aberta, como a revelação tem ensinado. Observa o que ele fará, seu pensamento. Ele pensou que Deus morava em beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca iniciou no Jardim do Éden. Começou no céu, quando Lucifer, o filho da manhã, se exaltou a si mesmo em beleza e desejava um reino mais belo do que o de Miguel. E aí onde fala de Miguel, ele grifa e escreve o arcanjo Miguel e seu reino. E ele pensou que Deus morava em beleza. E observa a Caim. Ele não queria sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu o fruto ou um campo de beleza sobre seu altar, muito religioso. Fez todas as coisas exatamente como Abel fez. Ofereceu seu sacrifício, ajoelhou perante Deus em adoração, obediente em cada aspecto, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era desde o princípio o plano de Deus. Mas Deus, por revelação, revelou a mera coisa que ele indicava e mostrava que isso estava bem. Não religiosidade, não um altar, e nem pertencendo a alguma igreja, e nem fazendo algum sacrifício, e nem o ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. E aí ele desenha a estrela de Davi. Deus revelando a ele que a sua mãe não pegou uma maçã. A mãe dele não comeu uma maçã que uma víbora deu a ela. Foi que ela teve um assunto sexual com a pessoa de Satanás no formato da besta. Não um réptil, mas astuta, sutil, mais que todos os animais do campo. A imagem do homem.
a única coisa com a qual a semente se misturaria. Agora, a ciência está tentando encontrar, mas eles nunca encontrarão, porque cada osso do seu corpo foi mudado. Mas a Bíblia declara que assim é. Observa o que esse indivíduo vai fazer. Esse indivíduo se assentará no trono, no templo de Deus, que é a igreja, e ele escreve aí, cristianismo denominacional, se revelando a si mesmo como Deus. Agora, se você deseja ler isso, em 2 de Tessalonicenses 2, 3, 4 e Apocalipse 3, do 4 ao 11 e 12, onde ambos os profetas falaram, ambos, João e Paulo, do que ele seria nos últimos dias. Você leia para assim ganhar tempo. São das escrituras que eu tenho anotadas. O dia que estamos vivendo é chamado na Bíblia o dia do homem. Esse não é o dia de Deus. Deus não é o Deus dessa terra. A Bíblia diz que não é. Ele é o Deus dos céus, mas esse não é o dia de Deus. Esse é dia de escolha. Cada um vive para esse dia e morre. Você escolhe a Deus e vive. E Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. Ele escreve, Deus encarnado. Agora vejam, tudo isso que lemos ali, e isso que o irmão William continua dizendo aqui, diz, somente as pessoas, quando são pessoas conhecidas, é que algumas vezes não se confundem na escuridão. Mas até nós confundimos até com os nossos próprios filhos quando está na escuridão. Assim é a condição que o mundo estará no dia que o Filho do Homem apareça. Na página 120 do livro de Citas, no parágrafo 1061, nos diz: o mundo está em uma condição de escuridão que jamais tem tido. Estamos em um tempo de uma grande bênção, também de uma grande luz brilhante que jamais tenha tido. Aí ele escreve, o mundo está em escuridão. E a diferença é como foi no princípio, quando havia uma densa escuridão sobre a terra e o Espírito de Deus movia sobre as águas e disse, haja luz. E Deus separou a luz das trevas. E eu creio que estamos novamente vivendo nessa hora, quando Deus está separando a luz das trevas e a está empurrando para o outro lado do mundo para que a luz se manifeste, para que a luz seja manifestada. Ele desenha uma pedra angular e a zero e escreve a luz. E na esquerda, no primeiro parágrafo à esquerda, ele escreve a luz, o sol, e a está empurrando para o outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. Agora, a luz, por que eu digo a igreja Shalom? É porque isso quer dizer paz de Deus. Isso é o que eu quero trazer nessa manhã e nos anos vindouros. Não olhando para trás, mas olhando para diante, a um novo dia. E ele escreve dispensacional. Novo dia dispensacional. E desenha uma pedra angular. E escreve luz em um novo dia, do lado esquerdo. Mas olhando para diante, para um novo dia, até que haja algo grande posto à nossa frente, onde os anos que foram o gozo que temos esperado, a pronta vinda dessa grande luz, e a estamos vendo brilhar no horizonte e na região oriental. Na região horizontal, está brilhando no meio do mortal e imortalidade. Aí ele escreve Oriente. E assim do lado, em cima, ele escreve um novo dia é igual ao oitavo dia. Aí também
E aí também ele escreve uma nova dispensação. Aí embaixo de um novo dia igual ao oitavo dia, que em cima ele escreveu, no lado direito desse parágrafo, em cima ele escreveu. Agora, o nosso irmão William continua dizendo: a humanidade estará em uma escuridão tão grande que, para poder reconhecer o Filho do Homem em sua vinda, será uma coisa muito difícil, porque confundirão com outras pessoas, ou confundirão com outros que já foram manifestados nessa terra, e esses outros que já foram manifestados nessa terra, no dia que o Filho do Homem há de vir, esses outros que se manifestaram, com os quais confundirão, serão aqueles que Jesus disse que viriam antes que o Filho do Homem aparecesse em cena. E no livro das Eras, na página 226, nos diz: assim que a igreja e o Estado se casaram, a igreja uniu com ídolos, com a força do Estado respaldando-os. Eles sentiram que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido executada na terra. Com razão, a Igreja Católica Romana não está esperando a vinda do Senhor Jesus. Eles não são dos que creem no milênio. Eles têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Assim que quando ele vier, segundo eles, tem que ser quando a terra nova e céu novos e terra nova seja preparado. Mas eles estão enganados. Ou seja, que para eles Deus está reinando através do Papa, quando isso não é assim. Aquele Papa é a cabeça da igreja falsa. E em verdade vai ter o milênio. Mas enquanto isso está acontecendo, ele não participará dele. Ele estará em alguma outra parte. Aí ele escreve Papa. Agora, nosso irmão ele continua dizendo: as pessoas têm uma ideia muito longe da verdade do que em si será a vinda do Filho do Homem. Portanto, a humanidade nesse tempo que vivemos está preparada não para receber a vinda do Filho do Homem, mas para rejeitar a vinda do Filho do Homem. Os falsos cristos, os falsos profetas que vieram nesse tempo enviados pelo diabo, prepararam a humanidade para que rejeita ao verdadeiro profeta, para rejeitar o verdadeiro profeta, o Filho do Homem que há de vir. A humanidade está nesta condição. A humanidade está em trevas. E na mensagem Revelando a Deus, na página 21, nos diz: em uma parte aqui diz: em uma parte aqui diz: mas desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e partiu aquele véu de cima a baixo, de modo que o assento de misericórdia ficou exposto à plena vista. Mas eles estavam cegos demais para poder ver, como Moisés disse aqui. Paulo disse, lendo de Moisés, Paulo diz: quando Moisés é lido hoje, o véu ainda permanece em seus corações. Oh, irmão e irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado e Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. E ali ele desenha uma estrela de Davi e do lado também ele escreve: Deus enviou fogo e relâmpago e etc. para rasgar o véu. Continua dizendo: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, mas agora,
Quando o véu dessas denominações e coisas, esse véu de tradições que temos tido desde o Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que diziam os dias dos milagres passaram, e essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para crucificá-lo novamente. Assim é exatamente. E ali ele escreve: na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: vemos que, atualmente, a humanidade está em uma situação de ignorância espiritual para conhecer o plano de Deus para o tempo que vivemos. Está em ignorância das promessas bíblicas para esse tempo. Está em ignorância do que Deus prometeu para realizar. O que a humanidade olha somente são essas coisas erradas e falsas que houveram sobre a terra e encheram de incredulidade e foram cegados por essa condição. O príncipe deste mundo cegou o seu entendimento. E se o Filho do Homem regressar novamente à terra como fez em sua primeira vinda, ele será um profeta, porque ele foi um profeta em sua primeira vinda. E as pessoas estarão na mesma condição que estavam os que lá estavam esperando a ele, na terra de Israel. E para aquele tempo, eles estavam cegos espiritualmente. Naquele tempo, tinham vindo muitos falsos cristos, falsos profetas, e tinham levado tras si discípulos, e depois que morreram, as obras deles se desfez. Portanto, quando as pessoas podem ver que nesse mundo surgem falsos profetas e falsos cristos, o que deveria ensinar às pessoas é que tem um verdadeiro Cristo, tem um verdadeiro profeta que tem que se manifestar em cena, no tempo assinalado e marcado por Deus, no dia e hora assinalada por Deus, devem aparecer, sem importar que antes dele tenha se levantado falsos profetas e falsos cristos. E o Filho do Homem no seu dia se levantará como está prometido, e no dia e hora assinalada surgirá em cena, sem importar de que antes dele tenha se levantado falsos enviados. Então ele poderá dizer, como disse em sua primeira vinda: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são lobos vorazes. Então, como ele falou lá, poderá dizer em sua segunda vinda: mas eu sou o bom pastor. Então, ele poderá se identificar com a promessa divina para esse tempo final. E o que possa crer, receberá a bênção de sua vinda. Porque o que recebe profeta em nome de profeta, mercê, galardão de profeta recebe o benefício para o qual Deus o enviou. Vejam nessa mensagem advertência e depois o juízo. Advertência e depois o juízo, na frente também está escrito: Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Nos fala na página 23 dessa mensagem. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia antes que esteja completamente cheia. Vê? Ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês arrependerem. Por quê? Porque ele é uma águia. Ele vai mais além. Vê? Ele olha bem longe e vê essa taça de ira esparramada, derramada. É isso que o profeta olha. Ele não olha o que está acontecendo aqui. Ele olha o que está mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse. Bom, vamos continuar aqui. Ele disse: o mundo estará em escuridão, trevas espessas. Ele está bem alto, bastante alto. O sol está brilhando agora, mas ele vê essa sombra que vem. E ele está dizendo o que ele está vendo. Não está aqui ainda, mas com certeza estará aqui. Isso é correto. Estará aqui. Trevas densas sobre o povo. Ele sabe o que vem. Anos mais tarde. No entanto, ele vê.
Ele escreve sol brilhando e logo vem trevas e escuridão. Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele viu a Síria vindo com as suas carruagens e varrendo aquilo de um lado a outro, matando aquelas pessoas. Ele viu vindo e o juízo de Deus sobre eles. 50 anos antes que acontecesse. Agora vocês vejam que, sendo um profeta, ele foi levantado em espírito e viu viu longe. Ele viu a taça cheia antes que estivesse cheia, como Abraão. Deus disse a Abraão: tua semente virá a esse país e permanecerá aqui por 400 anos. E então eu os tirarei como um forte, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu cúmulo. Vê? Deus sabia que aquela taça ia encher. Ele estava falando com o seu profeta. Ele disse a ele: você está vendo essa taça dos amorreus ali, mas a sua iniquidade ainda não chegou ao seu cúmulo. Abraão, não fala nada sobre eles agora. Mantenha-os, mas acontecerá. E quando a taça encheu, e aqueles 400 anos, eu tirarei eles para fora como um gafanhoto na sua presença, e eu estabelecerei sua semente aqui nessa terra. Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da sua visão, já seja ira ou seja cura, isso pode demorar, mas chega a acontecer. Se ele fala em nome do Senhor, vê? O que ele fala pode ser uma bênção para você. Ele poderia dizer certa coisa e você não ver nada daquilo. Você diz: como pode ser? Porque ele me disse: assim disse o Senhor, isso vai acontecer. E aquilo ia acontecer e não aconteceu. O homem se enganou. Agora você vai ser julgado por não crer, mas de todos os modos vai acontecer. Viram? Vai acontecer. E ele escreve: você será julgado por não crer o que um profeta falou. E assim é para a pessoa que, ao falar bênção, se a pessoa crê com todo o coração, essa palavra vai cumprir nessa pessoa, mas tem que crer. Agora, quando fala juízo sobre uma pessoa, a pessoa também poderá dizer: olha, falou isso e não aconteceu nada comigo, eu estou vivendo à vontade. Não se preocupe, que essa palavra que foi falada em nome do Senhor vai se cumprir. Porque ele está olhando mais além do que você está olhando. Mesmo que, espiritualmente, já se cumpriu no exato momento que esse profeta falou. Ou seja, morte espiritual, mesmo que continue vivendo nesse corpo de carne. Você será julgado por não crer o que um profeta disse. Ele escreveu ali e continua dizendo: apesar que seja tarde, a Bíblia diz: falará no seu tempo, falará e a seu tempo chegará a acontecer. O profeta só está olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que ele está vendo, o que ele está olhando. Ele não está pensando a respeito de coisas aqui, como você vê agora. Ele está olhando como será. E quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado e não existe nada no mundo que possa deter. Vocês viram? Isso é correto. Somente Deus. Observa. Agora vemos que quando ele fala, mostra a sua visão e fala a sua visão, o profeta faz. Agora isto, vean, ocorre. Agora, vejam, isso acontece quando Deus disse ao profeta Elias que ungisse Azael por rei da Síria e Jeú por rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Vejam. Essa palavra tinha que se cumprir. Porque era a palavra de Deus, era o assim diz o Senhor. E um profeta, Elias fez uma parte, falou a palavra sobre Eliseu, ou seja, disse a ele:
se tu me vires partir, te será concedido. Vocês já conhecem toda a história. O que Eliseu pediu uma dupla porção. E Elias disse, se você me vires, teve um requisito ali. Agora vejam que fez uma parte. E essas outras duas partes, esses outros dois reis, para ungí-los, Eliseu os ungiu a Jeú e a Azael. E, mais bem, mandou outro para que os ungisse. Agora vejam que esse outro profeta continuou esse trabalho e cumpriu isso. E realizou a obra que esse profeta anterior tinha recebido da parte de Deus, essa ordem que tinha recebido para fazer esse trabalho. Agora, isso é para a bênção. E isso é para a bênção. E para juízo é da mesma forma. Porque um profeta pode ver, como por exemplo, há uma pessoa lá num caixão morta, e para que isso se cumpra, então tem que ter um motivo e algo pelo qual essa pessoa, nessa visão ou sonho, morreu. E esse profeta que segue, esse profeta que continua, porque o anterior já tenha ido e não viu isso se cumprindo estando vivo, então esse outro profeta verá isso, mas para que isso aconteça, essa pessoa pode estar e ser mostrado em visão a esse outro profeta anterior, mostrada que estava morta aí por um motivo. E o próximo que vem, esse outro profeta pode falar a palavra de juízo e fazer essa visão cumprir, ou esse sonho, e essa pessoa receber o juízo divino e assim morrer. E aí cumpre o que esse profeta viu em visão. Viram esse outro ângulo do juízo divino? Como pode ver o resultado, mas ser através do outro profeta que fale essa palavra de juízo para que essa visão cumpra. Agora continua dizendo. Observa, agora vemos que quando ele fala da sua visão, o profeta o faz. Algumas vezes ele fala coisas boas, ele fala de sua cura. Muito bem, você poderia pensar, não vai acontecer, eu não sinto nenhuma melhora. E o que isso faz? Isso somente traz o juízo de Deus sobre você. Isso é correto. Vê? Jesus prometeu salvar você, se você puder crer. Se você puder crer. Se você não puder crer, isso não pode acontecer para você. Você tem tido que aceitá-lo e você tem tido que crer. E você tem que saber de onde isso vem. E por sua fé em Deus ou em seu profeta, você terá que crer. E ele escreve, se o profeta fala bênção para você e você não crê, então vem juízo de Deus a você. Nosso irmão William continua dizendo, mas o que o rejeita, rejeita toda a bênção que Deus envia nessa manifestação divina. Portanto, convém a nós, que vivemos no século XX, estudar com muita atenção a vinda do Filho do Homem, porque assim como foi lá, será aqui. Ele tem que aparecer para cumprir o plano divino. Lá, ele apareceu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e assim ele o fez.
Depois, quando o Filho do Homem aparece por segunda vez na terra, ele aparece no tempo final como filho de Davi. Então ele aparece como o leão da tribo de Judá, e não mais como cordeiro, mas como leão, para realizar a obra do leão da tribo de Judá. Deus tem uma lei. E essa lei, ele vai movendo em todo o seu programa para, assim, realizar o plano que ele tem. Portanto, haverá um ano 50, haverá um dia 50, haverá um dia e um ano 8º, onde será efetuado a grande reclamação de toda a propriedade de Deus, de tudo que o Cordeiro redimiu. E então, para isso, o Cordeiro se apresenta como leão da tribo de Judá, para tomar o livro, onde está toda a propriedade que ele redimiu. Esse livro contém tudo o que foi redimido. Esse é o livro da redenção do céu e da terra, porque aí está tudo o que tinha que ser redimido. Aí está tudo aquilo pelo qual o Cordeiro morreu. Esse é o título de propriedade. Portanto, o título de propriedade, ao ser tomado e ser aberto, agora recordem, não podia ser tomado sem ter lançado no sangue do Cordeiro, esse último nome, como o irmão Branham fala, lançado ao cloro, como ele fala no livro O Selo. Enquanto esse último nome não seja lançado no cloro, esse livro não podia ser tomado. Mas agora, em sua segunda vinda, ele vem com esse livro aberto em sua mão. E aqui ele continua dizendo, então é que se conhece o que foi redimido e faz a reclamação do que foi redimido, do que nós estávamos falando nesses dias. Era esse extrato que eu disse que ia ler, e aqui está essa partezinha. Esse é o propósito da vinda do Filho do Homem, e o dia do Filho do Homem, que é o dia 8º, é o ano 8º, e é o ano 50, o ano do jubileu, o dia glorioso do ano do jubileu. Viram? Se conhece quais foram e quem são os que ele redimiu, porque os nomes estão escritos aí. Estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Vamos ficar em pé? E vamos deixar assim com esse tema, estai preparado para a vinda do Filho do Homem, ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.